Esse livro é um livro muito especial, porque ele trata de vários princípios, mas como é o nome do livro, assim é o desenvolvimento de todas as revelações que ele tenta entender. E há momento em que ele diz: não entendi a visão. É um livro que pode se comparar ao livro de Apocalipse. Entre os livros do Antigo Testamento, Daniel e Zacarias, se nós juntássemos os dois livros, eles seriam um Apocalipse completo. No livro de Apocalipse fala do rio de água que sai do trono do Pai e do Filho. No livro de Daniel fala de um rio de fogo, porque dependendo da circunstância aonde Deus está com o seu trono, a água se transforma em fogo. Isto é, quando o trono está em paz, está tranquilo, sai água viva. Quando Deus está irado, a água sai em fogo. É exatamente isso que ele mostra. No capítulo 7 diz: foram postos tronos, e nós temos aí incluído os 24 tronos que estão ao redor do trono de Deus, porque Deus não governa sozinho. Ele poderia governar sozinho, mas ele não governa, ele governa com 24 anciãos. E esses anciãos não são anciãos que se justificam pela sua velhice e pelo seu tempo de ministério, que já não dão mais glória a Deus. Não são esses anciãos que batem no peito e dizem: eu sou ancião aqui. Então já não mais ora, já não dá mais glória a Deus, já não mais lê a Bíblia, já não faz mais nada. Ele acha que a glória dele é o tempo do ministério que ele tem. Mas esses anciãos aqui, eles se prostram diante do Pai, eles jogam as coroas ao pé do trono, eles dizem amém, eles dão glória a Deus, eles levantam a mão. E esses 26 tronos, você pode perguntar por quê que são 26? Porque um é do Pai, outro é do Filho, então 2, mais 24, 26. Então quando a gente lê no livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 7, queria que vocês vissem comigo só para que você entenda esse pensamento. No capítulo 7, diz assim, capítulo 7, verso 9, a visão dele: eu continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se sentou, que é o Pai. Não é o Filho, isso aí é o Pai. Essa revelação aí é uma revelação antecipada do trono branco, lá de Apocalipse capítulo 20. Essa revelação que nós temos do Pai, no verso 9, é o trono do Pai, é o trono do juízo do trono branco, ou no trono branco. E diz o texto: a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã limpa. Você pode observar também no capítulo 10, também a imagem de Jesus Cristo é dita da mesma forma, e alguns entendem que se trata da mesma pessoa, mas não se trata da mesma pessoa. Por que não se trata da mesma pessoa? Se os dois têm semelhanças parecidas, é porque o Filho disse claro: quem vê a mim vê o Pai. Eu trago a semelhança do meu Pai, e não podia ser diferente, meu irmão. Então o Filho, ele é parecidíssimo com o Pai. Então você vai ver o Filho igual ao Pai, com cabelo branco igual ao Pai, vestido que nem o Pai. A única diferença entre os dois é que um, no Antigo Testamento, é chamado de ancião de dias, mas não é ancião de anos. Ancião de anos somos nós, os que estamos envelhecendo na vida. Não, é ancião de dias. Dias, para você entender quanto ele é novo, quanto ele se renova, quanto ele é vivo. Aleluias. Agora, a visão que nós temos de Cristo no capítulo 10, que é diferente da visão do Pai no capítulo 7, veja, no capítulo 10, no verso 5, diz assim: levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho,
seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Seu corpo era como a turquesa, seu rosto parecia relâmpago, seus olhos tochas de fogo, seus braços e seus pés como cor de bronze reluzente, e a voz das suas palavras com a voz de multidão, que é a revelação de Cristo. Mas essa mesma revelação de Cristo é dada em Apocalipse, capítulo 1. Veja, por favor, lá em Apocalipse. No capítulo 1, falando de Cristo, diz assim, verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, é Cristo, vestido até os pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aí está, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Aleluias. Então o que você está vendo aqui, que a semelhança de Jesus é a mesma semelhança do Pai. Então quando um filho honra o Pai, como o filho honra o Pai de verdade, nós não podemos vê-lo diferente. Esse Jesus não tem aquela cara de anglo-saxão, olhos verdes, com cara de cabelos cacheados até o ombro, olhos verdes. Não, meu amigo, não é essa semelhança do pintor com aquela cara afeminada. Não, Senhor, é cara de homem, de macho, de varão perfeito, de campeão, de vencedor. Aleluia. Diga aleluia com o seu colega. No verso 9, a revelação do Pai. Capítulo 7, já estou em 7 de novo. Daniel 7, 9. Os tronos. E no verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Então o rio, que é o Espírito Santo, também se torna em fogo. Então nós temos que ter cuidado, porque essa graça pode se transformar em juízo. Essa água da vida pode se transformar em juízo vivo. Porque aqui você tem um rio de fogo manando. Agora veja em Apocalipse, por favor, no capítulo 22. No capítulo 22 de Apocalipse, você vê ele na graça. Ele vem em tempo de graça. O Pai, muito agradável na sua manifestação. E diz assim o capítulo 22: mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Esse rio pode se transformar no juízo, em vez de águas cristalinas, em água de fogo. E você pergunta, mas Deus, a visão que eu tinha do Senhor era de rios de águas vivas. Agora o Senhor está se manifestando com rio de fogo. É só manter-se bem na presença dEle. Para alguns obreiros, está saindo fogo. Para outros, água. Depende da sua posição. Deus não é culpado. É você que decide se vem fogo de juízo. Não é fogo pentecostal, estou falando fogo de juízo por todas as áreas da sua vida. Aonde você vai dá problema. Você pega um carro, o carro não pega, acaba a bateria. Aonde você pisa, fica um buraco. Aonde você vai, tudo se perde. Urucubaca, meu irmão. Rios de fogo estão saindo. E você tem que dizer, Deus, o que está acontecendo? Ele vai te dizer. Então as águas voltarão ao seu estágio normal e a sua vida voltará à normal. Aleluia. O livro de Daniel é cheio de mistérios. Eu fiz um comentário dele, e aqui eu tenho, meus irmãos, na minha mão, pela misericórdia de Deus, todo o livro de Daniel. O nosso texto da Bíblia que nós estamos trabalhando está dando muito trabalho, porque nós tivemos uma grande ideia e nós estamos colocando essa ideia em prática. Em todos os versículos vai vir um número, e nesse número, de acordo com a passagem, por exemplo, um pedaço do texto, eu coloquei um número de 01 até 2000. Então todos os números 1 representam a divindade, o 2 a família, quer dizer, seriam 100. Os 200, tudo na área de família. 201, 202, tudo na área de família. 203, tudo sobre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Número 4 é tudo sobre escatologia, porque são os quatro
limite da terra. 5 são os 5 ministérios, é só sobre ministérios. 500, 501 é só sobre ministério. 600 é só sobre a queda do homem, e os 700 é só sobre o novo nascimento, e os 800 é sobre a igreja, os 900 é sobre Satanás e seus anjos, e os 1000 são sobre o governo eterno de Cristo. Então eu dividi tudo isso aqui e deu essa ideia, Deus me deu. Então já era para a Bíblia estar pronta, mas eu acrescentei mais isso, que vai ser uma bênção para milhares de pregadores. Estive conversando com alguns ilustres pastores que são pais espirituais nossos, e eles estão nos ajudando de uma forma muito impressionante, uma forma muito especial. Eu queria muito que vocês orassem por nós nesse projeto. No capítulo 10, então, você tem algumas revelações especiais. A primeira revelação que eu queria mostrar a vocês desse texto, que o livro é só a revelação, me foi revelado, me foi dado, me foi revelado. Mas não é essa revelação que esses camaradas fazem aí, Deus está me revelando isso. Não, Deus está me revelando. Não, a revelação da palavra. Então, veja só, no capítulo 10, em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, dentro de tantas milhares de características que tem o livro, eu queria falar sobre esse ponto, primeiro ponto, sobre as tentações do palácio. Como o palácio, ele tem tentações. E muitos de nós temos muita vontade de estar no palácio. E estar no palácio não é fácil, porque quem está perto do trono também está perto da espada. Então, Daniel convivia, ao mesmo tempo, ele convivia com a glória que lhe era dada. De repente o rei se esquecia e colocava ele na cova. O mesmo rei, tem um texto aqui em Daniel, irmãos, que quando Daniel revelou o sonho que o rei teve, a Bíblia diz que o rei se ajoelhou e mandou dar oblações e ofertas para Daniel. Esse mesmo Deus que se ajoelhou diante dele, jogou ele na cova. Então, meus irmãos, você tem que ter cuidado com as pessoas que estão alabando você. Cuidado, porque você está perto da espada. Ele pode, no próximo capítulo, você pode estar na cova dos leões. Mas não tenha medo de se lançarem você na cova dos leões. Por quê, meus irmãos? Porque o livro de Daniel é um livro especial e revela a posição de Daniel. Porque quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões não eram nada. Vou repetir, ponha muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, aqueles leões com garras e tudo, que eram mais de 100 leões que estavam ali, eles não eram nada para Daniel, não metiam medo em Daniel, porque Daniel já estava acostumado com os leões do palácio, os sátrapas, os príncipes. Meus irmãos, você não tem que ter medo de Satanás não, porque os piores inimigos estão bem perto de você. E quando você chega a lutar com Satanás, Satanás não é nada, porque os teus próprios amigos, eles são piores do que Satanás. Então quando você é lançado na cova dos leões, aí Daniel olha para o leão e diz assim: oh, bom dia, boa tarde, meus amigos, está tudo bem? E os leões, você venceu os leões lá de cima, e porque você venceu lá de cima, a gente vai poupar a sua vida também. Nosso ministério é rodeado de sátrapas, príncipes, caldeus, feiticeiros que estão ao nosso redor, e eles são piores que leões. E quando você chega a passar uma tribulação, você diz: Deus, isso aqui é mingau com farinha para mim, porque o Senhor já me deu vitória com aqueles outros leões. E os palácios têm muitas tentações. Como você pode fugir das tentações do palácio e permanecer no palácio? A permanência no poder só vem de Deus. Meus irmãos, entendam isso. Não adianta você ser seduzido por A ou por B ou por C
e dizer como eu tenho ouvido, porque eu tenho viajado em todo esse Brasil, em todo esse São Paulo, em todos esses lugares que você possa imaginar, e eu ouço: agora nós tiramos o homem. É dessa vez que nós tiramos o homem. Permanência é um dom de Deus. Eu queria mostrar isso para vocês. Veja, por favor. Quando ele toma uma decisão de não se contaminar, Deus dá a ele o dom da permanência. E esse dom da permanência, meus irmãos, esse não é para qualquer um, não. Algumas pessoas têm tanto as suas carteiras profissionais carimbadas, que parece árvore de Natal, Neto, porque não permanece, ele não tem graça, faz qualquer coisa e ele é mandado embora. E tem uns que fazem tudo errado e ficam. Por quê? E você diz: por que esse cara só faz coisa errada? E ele fica. E por que eu só fiz uma errada e estou indo embora? Porque a diferença entre você e ele é que essa aqui tem graça. A graça de Deus, ela não se compra em livros, nem em livrarias, nem em escola. A graça de Deus é uma decisão que você tem de não se contaminar. No livro de Esté, meus irmãos, escute isso. No livro de Esté, você sabe por que Vasti foi deposta de estar do lado? Vasti quer dizer mulher bonita. Isso quer dizer, Vasti é mulher bonita. E só uma outra mulher bonita poderia substituir aquela mulher bonita. E aquela mulher bonita batia no peito: sou a rainha, ninguém me tira daqui. Ei, camarada, ei, mulher bonita. Cuidado com a Esté, porque enquanto a mulher bonita já está nos 40, Esté está no 17. E ela achava que ela não podia nunca ser tocada. E o que aconteceu? Quando o rei fez uma festa de 180 dias, ela também achou por bem que ela tinha direito, por ser rainha, de fazer uma festa paralela. O que é festa paralela? Festa paralela, meu irmão, é quando o seu colega da igreja, da sua cidade, da congregação da sua igreja, faz uma festa e você faz uma na mesma data para atrapalhar a festa do outro. Festa paralela é quando nós temos na convenção uma comida e vem outro e dá comida também. Festa paralela, quem faz é Vasti. E burro é você que se curva a Vasti. Diz aleluia agora, quero ver. Fala aí. Essa decisão é sua, a posição sua, é você que diz: não me contamino, nem com a bebida do rei, nem com o vinho do rei, isto é, nem com a facilidade do rei, nem com a sedução do rei. E isso vai lhe custar muita batalha, mas Deus vai livrar de todas as batalhas. Nabucodonosor vai passar, vai vir Belsazar, vai passar, vai vir Dário, vai passar, vai vir Ciro, vai passar, vai vir Axeste, vai passar, e Daniel velho está lá dando glórias. Você tem estado preocupado se tem um grupinho de obreiros na sua igreja que estão querendo tirar você? Você está com medo desses barrigudos que tem lá? Jejua 10 dias que eu quero ver. Diminui aí essa pança. Diminui esse cemitério de galinha. 10 dias, cara.
E a palavra é forte porque ela diz assim, diz o texto, ele diz no verso 8, eu te peço, eunuco, que não seja obrigado. E ele diz no versículo 12, acompanhe comigo, ele diz, rogo-te que faças uma experiência de 10 dias com teus servos. Daniel faz um jejum de 21 dias, lá pelo capítulo 10. E você pensa que ele fez jejum, só que ele experimentou 10 dias. E quando ele experimentou 10 dias, ele ganhou 21 bênçãos. 21. Eu vou dizer rápido as bênçãos, porque eu não quero ficar nelas, porque eu tenho que ser fiel àquele propósito que Deus colocou no meu coração. Mas a primeira bênção que ele recebe é: ele provou que o caminho, os meios, os métodos de Deus são perfeitos e geram perfeições físico, espiritual e mental. Quando você faz um jejum, você não somente aproveita para você fortalecer o seu espírito, como Deus também te dá beleza. Mas ninguém me falou isso. Sim. Você às vezes se olha no espelho e diz assim, mas eu estou com uma cara feia hoje. Você sabe, mesmo os bonitões, os bonitões, tem os bobs que estão no nosso meio, que se sentem mais bonito que todos, mas mesmo a gente que é feio, a gente se sente bonito. Mas tem um dia que a gente olha no espelho, a gente diz, mas eu estou acabado, hein? Então você está precisando experimentar uns 10 dias. Porque como que você prova isso? Quando ele... Verso 12, acompanhe comigo na Bíblia. Disse, rogo-te que faças uma experiência de 10 dias. Durante 10 dias, dei-nos apenas legumes a comer e água a beber. E o que era legumes e água era o pão dele de cada dia. O pão nosso, que para nós é nosso, para ele é pão dele. O pão dele de cada dia era legume e água. E ele vai provar que legumes e água, quando estão debaixo da unção de Deus, eles produzem em nós uma continência, uma posição de reverência, uma posição de temor, poder de buscar as coisas de Deus, de gastar tempo na presença de Deus. E no verso 13, veja, eu quero provar para vocês essas 3 dimensões. Verso 13, logo os nossos semblantes sejam examinados, diante de ti, em comparação com o semblante dos jovens que comem a fina iguaria do rei. E segundo o que constatares, farás com os teus servos. Verso 14, concordou com esta proposta, submeteu-os à prova durante 10 dias. E agora está aí, meus irmãos. Ao fim destes 10 dias, verificou-se que tinham, número 1, anote, uma melhor aparência. Número 2, estavam mais robustos fisicamente. Então o jejum não só nos dá preparo espiritual, como também nos dá preparo físico. Agora, isso é o que ele achava, que ele via pessoalmente dizendo. Mas as pessoas que estão de fora, elas veem diferente. Veja o verso 17, por favor. Diz, aos 4 jovens, Deus deu 1, sabedoria. 2, inteligência para aprender tudo. 3, e Daniel compreendia toda espécie de visões e sonhos. Então, lá em cima, no verso 15, se você tem uma caneta, marque, melhor parecer e mais robusto. Depois, sabedoria. Depois, inteligência. Depois, poder para aprender tudo. Tem gente que não sabe, o pregador está falando, está dando aula, ele estudou, mas eu não entendo, entende tudo errado, sai falando besteira porque não tem a capacidade de entender. E isso não se pega em escola, isso é um dom de Deus.
Vou repetir de novo, verso 17: sabedoria e inteligência para aprender de tudo e compreender toda espécie de visões e sonhos. 10 dias. 10 dias. Só 10 dias. Esses 10 dias de oração, legumes, aqui representam o alimento que Deus dá, sem toque humano. Aquilo que é o alimento que Deus produz. É isso que ele está dizendo. Depois nós temos, quando ele toma essa decisão, Deus dá para ele 21 privilégios. Eu não vou poder falar todos, só vou dar alguns, tá bom? Então anote aí. Primeiro privilégio, eu disse para vocês. Primeiro, provar que o caminho e os meios e os métodos de Deus são perfeitos e geram perfeição física, espiritual e mental. Esse eu já disse. Número 2. Daniel, pela decisão que ele tomou de não se contaminar, ele recebeu o poder de desfrutar da mente de Deus e ser o intérprete de Deus. Meu Deus. Número 3. Ele recebeu a unção de permanecer diante do rei. Deixa eu ler esse versículo, porque esse versículo é muito forte e eu queria mostrar essa palavra. Verso 19, acompanhe comigo. O rei conversou com eles, porque eles tinham passado 3 anos de preparação. Isso é muito forte, irmão. Isso aqui é muito sério. 3 anos de preparação. Hoje, o camarada compra aí na internet kit de pastor. Kit de pastor. Pastores.com.br. E lá tá, kit de pastor. Carteirinha, diploma, mais uma carteirinha para dar carteirada por aí. O kit de pastor. Aí o camarada vai lá e compra o kit de pastor. E como ele não é aceito numa convenção, ele vai para outra. E quando ele não aceita na outra, é aceita na outra, ele vai para outra. Até que um daqueles lá, que também tem kit de pastor, vai aceitar. Porque como é que ele vai negar se ele tem kit de pastor também? Compra mesmo. Um dia o camarada, eu estava numa ordenação, eu não vou dizer onde é, mas foi para a banda mais para baixo ali. Então, chegou na hora assim, o pastor chamou todo mundo para pôr a mão nos camaradas. Aí o pastor chegou e disse assim, ó, os 4 celulares, hein? E ele de joelho disse, não, já providenciei. Eu estou lhe falando isso diante do Espírito Santo de Deus que me ungiu, e que é o Espírito da verdade, e a palavra de Deus diz que ai daquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus. O camarada falou, já estou providenciando. Então, você não quer mais pagar o preço. Os discípulos passaram 3 anos, porque Jesus oficializou o tempo de preparação que Nabucodonosor, que nem era crente, Nabucodonosor, que não era nada em relação a muitos que são da graça, ele colocou 3 anos de preparação. Quer ver? Eu mostro para você. Você está me olhando com essa cara? Veja o verso 5, por favor. Verso 5, 1:5. E o rei destinou-lhes uma provisão diária de alimento da comida reservada à mesa real, do vinho que ele bebia. Ponto. Assim deveriam alimentá-los por 3 anos. E após aquela preparação é que poderiam apresentar-se a serviço do rei. Meu irmão, você que tem comprado diplomas, tem comprado carteirinha para ser ministro do evangelho, você não está com nada. Sua carteirinha e seu diplominha que está pendurado na parede não vale nada. E alguns desses de quem eu estou falando agora
Irmãos, eles não passariam nem na escola do rei Nabucodonosor, quanto mais na escola do rei Jesus. Qual da escola que você está, meu irmão? Agora tudo é fácil, meu irmão. E o cara chegou com Paulo e disse: eu consegui a minha cidadania com uma boa soma de dinheiro. E Paulo olhou para ele assim, deu uma risada, deu uma resposta bem tremenda e disse assim: eu sou por nascimento. Eu vi meu pai, minha mãe sentados na mesa cantando na revista da escola dominical todos os dias por 17 anos, meus irmãos, porque eu com 17 anos fui embora. E irmão, pastor Dueto, a minha mãe das 6 da tarde até as 7 da noite, ela colocava a gente de joelho. Como éramos 6, então era 1 hora, dá 10 minutos para cada um. E a minha mãe começava a orar, e quando a gente começava a orar todo dia às 6 horas, e até às 7 horas, isto é, das 17 às 18 horas, todos os dias, sem faltar nenhum dia. Irmãos, quando chegava as férias, vou lhe falar de todo o coração, quando estava para chegar as férias, a gente dizia: Deus, apressa essas férias, porque a gente ia para a casa da vovó e lá não tinha oração. E quando a gente voltava, aí um dizia para o outro: ih, rapaz, a oração vai voltar. A gente não se preocupava com a escola, não, a gente resolvia o problema da escola. O problema é a oração, ficar de joelho ali, durante 17 anos. Meus irmãos, minha mãe tinha um relógio tic-tac, 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 daqueles que tem para lá para o norte e nordeste, aqueles bichão assim, que tem até asa, e que quando dá aquele barulho, aquilo ali acorda todo mundo na casa. Você lembra desse relógio? Meu irmão, a minha mãe começava a orar. Primeiro por mim, que era o primogênito. Senhor, abençoa meu filho, faz dele um profeta da tua palavra. Está tudo gravado aqui, ó. De tanta minha mãe falava, ela repetia tudo a mesma coisa. Faz dele um servo teu, Senhor. Faz dele um pregador da palavra. Senhor, abençoa meu filho. 10 minutos todo dia só para mim a oração. Meus irmãos, você acredita que as crianças, elas não entendem isso, porque não importa se elas não entendem, irmãos, elas têm que entender, um dia elas vão entender. Um dia a gente estava tão cansado desse negócio, dessa oração, que a minha mãe estava lá orando, e as lágrimas nos seus olhos, e ela orando por nós, e a gente olhou para o relógio, e estava no 6h20, aí a gente colocava a mão na cabeça e olhava um para o outro e dizia: aleluia, aleluia. E olhava para o outro assim, com quem diz: dá falta 40. E o meu irmão pegou o relojão, um tic-tac, e como tinha uma asa assim, o meu irmão pegou o tic-tac assim, a minha mãe: ah, Deus, e ele: aleluia. Adiantava o relógio uns 30 minutos. Meu irmão. Aí a minha mãe orava, e ela abriu o olho para ver o tic-tac. Aí a minha mãe dizia: Senhor, 1 hora na tua presença parece 30 minutos. Meu Deus, hoje eu peço tanto perdão a Deus quando eu lembro disso. E um dia a minha irmã, pequenininha, menorzinha, estava orando e vigiando. E ela viu quando a gente avançou o relógio. Aí ela só fez assim. Minha irmã, 7 anos de idade, e me chamava de nego. Nego, lava o banheiro no meu lugar. Eu: tá bom, eu vou lavar o banheiro. Meu pai dava uma mesada para nós de 10 cruzeiros. Ela dizia: 5 é meu. Isso passou mais ou menos 1 ano, nós ficamos na mão da nossa irmã. Um dia nós nos enfezamos, dizendo: pode contar. E ela contou. Aí durante 6 meses a gente ficou das 6 às 7 orando normal, e tinha um adendozinho de 10 minutos a mais. E quando a gente olhava para aquele relógio,
Aquele relógio a gente tinha vontade de dar uma marretada nele, mas tinha uma vontade. Mas hoje, meus irmãos, se alguém me dissesse onde está esse relógio, eu pagaria o preço que fosse, porque durante muitos anos ele foi testemunha do pedido de oração da nossa mãe, que pedia ao Pai. E hoje nenhum dos nossos irmãos está desviado, todos estão na casa de Deus, servindo a Deus. Preparados. Seu filhinho que está andando, caminhando consigo, o que você pode demonstrar para ele? Agora veja essa segunda revelação. Capítulo 1, versículo 7. Parece que não há nada aqui, há só nomes, mas é aqui que está o assunto. Veja, verso 7, acompanhe comigo. O chefe dos eunucos, porque no verso 6 diz assim: entre eles estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São os nomes deles. Agora veja o verso 7 e anote só isso, aqui é importante. E o chefe dos eunucos pôs-lhe novos nomes. Daniel, meus irmãos, que é Deus é meu juiz, colocaram o nome de Beltesazar, que quer dizer o Deus Belatissu protege a sua vida. Então, agora, em cima do nome de Deus, o rei colocou um outro nome de outro Deus, Belatissu. Agora, irmão, já pensou? Você tem um nome que equivale ao nome do Deus verdadeiro, e agora o teu chefe te chama, que o teu nome agora é Belatissu, protege a sua vida. Então é como se ele estivesse tirando o nome. Presta atenção, essa aqui é uma coisa tremenda. Deus é meu juiz, para Belatissu protege a sua vida. Que dor que ele não sentiu, porque o nome dele declarava Deus como juiz. Ananias quer dizer Jeová me cobriu. Que nome lindo. Aleluia, digam glória a Deus por esse nome. Olha só que coisa linda. Esse Jeová me cobriu. E colocaram o nome no lugar de Jeová me cobriu, colocaram o nome, o de Sadraque, que quer dizer decreto do Deus Lua. Agora pensa, meu irmão, o camarada tem o nome Jeová me cobriu, diminuíram a capacidade dele agora, colocaram que agora o Deus dele é a Lua, no nome dele. Sérgio. Sadraque quer dizer decreto do Deus Lua. E a quem pertencia, olha aqui, Misael quer dizer quem é igual a Deus. E puseram o nome de o Deus Lua. Então, o que eles fizeram? E Azarias quer dizer Jeová me ajudou. Aleluia. Isso é Azarias. E colocaram o nome dele de Abidenego, que quer dizer servo do Deus Nego. Aí você diz, aí está tudo bem, até aí está tudo bem, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso é o seguinte: não importa se as pessoas te chamam do que elas quiserem chamar, não importa se as pessoas dizem a teu respeito do que elas quiserem dizer, o que importa é que você não rejeita aquela unção que Deus já te deu. Se alguém te chamar de alguma palavra, se alguém te disser que você é tal coisa, você não fala nada. Eles não disseram, não queremos esse nome, não nos põe esse nome, você não respeita o nosso Deus. Não discutiram nada. Durante o período do livro, durante a história do livro, Deus vai mostrar que Ele continua sendo o Deus que te cobre, o Deus que te ajuda, o Deus que é teu juiz. E quem é igual a Deus? E é impressionante que quando diz Misael, diga Misael. Pode dizer mais uma vez? Diga Misael. Quando você está dizendo de Misael, você está falando em hebraico. Misael, que quer dizer mi, quem? Quem? Zael é igual a Deus. Então Misael, quem é igual a Deus? E exatamente esse Misael, o rei levanta uma estátua tremenda.
E os sátrapas, os príncipes, que não gostavam dele, e deles, dizem: nós vamos ver agora, porque esse Misael era o nome dele. Quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus com D maiúsculo? Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E faz uma estátua e convocam aquele camarada, os invejosos ali da corte, disseram: e nós estamos olhando para ele, ele não se curvou. E o rei manda chamá-lo, disseram: vocês, é verdade que vocês não adoram os meus deuses? Disseram: sim, senhor. Então eu vou ver a disposição de vocês agora, que a palavra certa é disposição. Eu vou ver agora a disposição de vocês, se vocês realmente vão fazer isso diante de mim. Agora, você já imaginou, irmão, Misael? O nome dele está dizendo quem é igual a Deus. Você já imaginou esse Misael, que o nome dele quer dizer quem é igual a Deus? Ele tem que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Dentro dele, ele tinha uma revolução. O nome dele estava dizendo quem é igual a Deus, e eu vou me curvar diante dessa estátua feita por homens. E por que Deus permitiu isso? Porque você pode pensar: poxa, mas os caras eram fiéis. Por que Deus permitiu que eles passassem por aquela prova? Porque como eles, meus irmãos, receberam o nome de Nego, do Deus Nego, do Deus Belatissu, do Deus Baal, que é o da lua, então eles passaram a ser o chefe daquela catedral específica do Deus Lua, do Deus Betsassu. E eles, por obediência ao rei, eles iam lá, entravam dentro daquele palácio, entravam dentro daquele templo, Elias. Mas o coração deles não estava naquilo. Mas Deus queria saber se verdadeiramente eles não tinham se contaminado. Deus queria saber se, pelo fato deles estarem frequentando aquele templo diante do qual eles tinham que servir, Deus disse assim: vou provar para eles, vou provar a respeito deles, se eles não se contaminaram com esses deuses. Aí então ele traz o Deus para fora, e Deus, de olho neles, levanta aquela estátua. E quando Deus permite levantar aquela estátua, Deus está provando o coração deles, para ver se eles haviam continuado honrando o nome de Deus que estava neles. Olhe para o seu irmão carinhosamente e diga para ele: meu irmão. Ele está dizendo, diga, não tenha vergonha, diga: meu irmão, tem um nome dentro de você que você vai honrar eternamente. Essa aprovação nós temos lá. Queria que vocês vissem lá. Capítulo 3. Estou falando agora só de um nome, poderia falar de todos, mas não dá, o tempo não tem como. Eu vou tirar o verso 20 do capítulo 3, Daniel, acompanhe comigo. E o rei, no verso 19, mandou aquecer 7 vezes mais que de costume. Você pode perguntar por que ele mandou aquecer 7 vezes mais que de costume. Olhem para mim, por favor. Olha aqui para mim. Diga 7 vezes mais. O irmão quer saber? Diga amém. É porque Jesus ia entrar lá. E do jeito que estava muito fraco.
Vocês não entenderam, vou repetir de novo. Deus vai aumentar o teu sofrimento, porque Ele vai estar contigo nele. Aleluias. Verso 20 agora, acompanhe comigo. E ordenou os soldados mais corpulentos do seu exército, veja, os mais corpulentos, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarrassem. Tem que amarrar. E Deus pode colocar no seu coração essa palavra, se você crê. E você pode perguntar a Deus, por que eu estou amarrado? É para aumentar a glória. Porque aqueles que vão te ver de fora, vão ver você livre, louvando a Deus, de mãos abertas, levantadas. Quem é livre aqui, está, mesmo que esteja passando uma maior tribulação da sua vida, no meio da fornalha, levante as duas mãos e diga, eu estou livre para te adorar. Quantas vezes você se sente tão fechado, apertado? O coração com vontade de chorar, que você sente que está amarrado, que colocaram alguma coisa na boca. Eu não vou falar. Escute, vou dizer de novo. Amarram você e você se sente amarrado. Entra na fornalha, que a fornalha corta essas amarras. Entra na fornalha. Levante a sua mão direita acima da sua cabeça, por favor. Bate na mão do seu irmão e diz para ele, entra na fornalha que as amarras saem. Aleluia! Verso 21, acompanhe comigo. Aleluias. Quem dera pudéssemos ir verso por verso, irmão. Quem dera. Mensagem atrás de mensagem nesses versículos. Cada versículo é uma mensagem só. Veja só, verso 21, verso 20. E ordenou aos soldados mais corpulentos do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego a fim de os lançar na fornalha em chamas. Verso 21. Verso 22 diz, porque a ordem do rei era premente e o forno estava demasiadamente quente e as chamas engoliram aos homens que haviam lançado Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que revelação é que Deus nos dá aqui. Aqueles que te atacam, aqueles que te fazem sofrer, eles vão cair primeiro na fornalha. Mas eles eram robustos, pastor Nelson. Mas eles eram grandes. Eles metiam medo. Quanto mais gordo e quanto maior for o tamanho dele, melhor para o fogo. Sabe aqueles que batem no peito assim? O fogo gosta desses. Arde assim. Só que você vai entrar na mesma fornalha e nem cheiro de fumaça. Não há fumaça, porque Jesus não deixa fumaça. E depois ele diz assim, olha só o texto. Vamos passar para o 21 agora, porque eu já fui ao 22 um pouco mais à frente. No 22 está escrito assim, 21, perdão, diz assim, então estes homens foram atados com as túnicas, roupas, seus mantos e demais vestiduras. Ah, irmão, quando o Senhor me falou sobre isso aqui, eu dei pulo no meu escritório, eu glorifiquei a Deus, eu chorei. Eu disse obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Eu chorei tanto na presença de Deus. Aí você diz, pastor Nelson, mas o que é que tem aí? Meus irmãos, eles não foram achados nus.
É claro que isso aqui não é para qualquer cabeça. Eu vou ter que repetir tudo. Lá em Apocalipse diz: compra de mim ouro fino, provado no fogo, e compra de mim vestimentas, para que a tua vestidura ela esteja sobre ti e a tua nudez não seja vista. Foi por isso que a roupa deles não queimaram, as roupas não queimaram-se, porque eles tinham comprado roupa de Deus, eles tinham roupa de Deus. E agora você pode perguntar: pastor, por que você está dizendo que eles não foram achados nus? No dia em que eles foram chamados e amarrados para serem lançados lá dentro daquela fornalha, eles estavam vestidos com túnicas, eles tinham roupas, eles tinham mantos, e eles tinham as vestiduras, eles estavam vestidos de sacerdotes, eles tinham as 4 roupas sacerdotais, eles estavam intactos, eles não estavam passando ou mostrando a vergonha, eles estavam completos. Como você está vestido agora? Será que quando a tribulação te apanhar, será que você vai poder dizer: eu estou com a minha túnica, que representa o meu ministério profético? Eu estou com a minha roupa, porque eu estou revestido de um novo homem. Eu estou com o meu manto, eu estou com o meu manto sacerdotal. E as demais vestiduras, que no original, no aramaico, está dizendo as vestiduras íntimas. Quando eles foram achados para serem provados, eles estavam completos. Eu fui numa igreja agora, eu fiquei chorando. Lá tinha uma senhora, segundo ela profetiza lá da igreja, daquela igreja. Eu não sei como pode desonrar tanto o nome da nossa igreja daquele jeito. E porque ficava na cidade de Praias, ela foi para o culto com aquela canga. Ela foi com canga. Ela se atreveu aí com aquela canga. Eu não pude, não deu para aguentar, meu irmão. Não dá. Hoje eu estou vendo pastores, irmãos, nesse novo liberalismo, nesse novo neopentecostalismo, esse novo princípio de homens aí, não sei o que está acontecendo. Os pastores já não estão mais usando a sua indumentária, já vêm com a sua camiseta, mostrando aquele cordão, aquele negócio, e mostrando aquele peito cheio de coisa. Nem um cabelinho daquele paga uma conta. Eu pergunto agora para você: será que se você for chamado para ser provado, você vai ter o privilégio de dizer: eu estou com a túnica, eu estou com a roupa, eu estou com o manto e eu estou com as roupas de baixo?